Agora na 102 Rádio City, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. 7h07. Bom dia para você, ouvinte da Rádio City FM. A partir de agora você acompanha a edição do Jornal Litoral desta segunda-feira, 16 de novembro de 2016. 16 de novembro. Você, ouvinte, participa, liga pra gente, todos os dias, espaço aberto aqui para participação do ouvinte. Telefones 2104-5416, 3289-1005. Aí você conversa com a Luciana Cabral, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante, principalmente sobre o trânsito, para compartilhar com os outros ouvintes. Hoje deve ter informação importante também de árvores caídas que precisam ser retiradas devido à ventania de sábado e início da madrugada de domingo. Sábado à noite, início da madrugada de domingo. Você, ouvinte, pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e tem também o WhatsApp 981965306. Vamos começar justamente com essa notícia da ventania. Onde é que você estava, hein, Joaquim, na hora que os ventos aumentaram? Bom dia. Paulo, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Olha, no sábado eu estava em casa, mas a janela tremeu. Mas eu comentava com o Flávio que na sexta-feira eu estava descendo de São Paulo tarde, umas 7h30, 8 horas da noite. A ventania do sábado eu senti na sexta-feira de noite, descendo a serra. Uma chuva intensa, uma ventania absurda. E eu falava para minha esposa, não viu a voz, de que estava chovendo demais, eu estava devagar, talvez ela não acreditasse, né? Mas no sábado, a mesma situação que eu vivi na sexta, eu vivi no sábado. Assim, eu achei, inclusive, menos intenso aqui do que o que eu passei na estrada na sexta-feira. Dezenas de árvores caíram, um homem e um bebê morreram e pelo menos outras 2 pessoas ficaram feridas depois dessa forte ventania que atingiu as cidades da Baixada Santista na noite de sábado e madrugada de domingo. Domingo que era também o feriado da Proclamação da República, o feriado de 15 de novembro. Muitos moradores também ficaram sem energia dentro de casa. De acordo com informações da Base Aérea de Santos, a forte ventania começou a partir das 8h10 da noite do sábado. A velocidade máxima dos ventos chegou a 58 km por hora às 20 horas e 13 minutos, 8h13 da noite, com rajadas de vento que chegaram a 91 km por hora, que é uma velocidade alta para o vento. O fenômeno provocou diversos transtornos à população. Um homem e um bebê foram atingidos por pedaços de madeira que se soltaram de um prédio em construção em São Vicente por volta das 10h09 da noite, na esquina das ruas Freitas Guimarães e Floriano Peixoto. O homem morreu no local e o bebê faleceu na Santa Casa de Santos na manhã do domingo. A fatalidade apenas, então, somente a gente precisaria saber se tem alguma coisa a ver com alguma construção, não é? De uma construção, e pela lei a construção é obrigada a ter aquela proteção de tela para evitar que fragmentos de madeira ou de blocos de tijolo, blocos de construção atinjam a rua. Então, assim, uma coisa Isso vai precisar ser verificado. Então, uma coisa é a ventania, que é absolutamente impossível de você se acautelar de alguma forma. A outra é, com a ventania, situações de negligência, de imprudência, elas afloram, né? Como é o caso dessa matéria que você fala de São Vicente. Agora, realmente a ventania foi preocupante e eu insisto com você, a sensação que eu tive na sexta-feira, não sei se porque eu estava no carro, o carro balançava, tinha pedaço de árvore na estrada na Imigrantes, até a altura do pedágio. Mas olha, uma ventania como essa eu já tinha sofrido na quarta-feira,
no final de tarde, na quarta-feira, na estrada, eu já tinha sofrido uma chuva e uma ventania muito forte. Quarta ou sexta? Quarta-feira. Não, na quarta-feira eu já tinha sentido isso assim, final de tarde. Quando chegou na altura do pedágio, parecia que não tinha nada, um tempo seco, tranquilo. Mas a intensidade, a ventania, eu já tinha sentido isso na quarta-feira, no final do dia. Flávio Henrique, onde é que você estava, hein, quando os ventos aumentaram? Estava em casa tranquilo, assistindo televisão e... De pantufa? Foi assustador, praticamente. Não. Mas foi assustador, porque assim, a gente estava muito calmo, muito tranquilo, as janelas abertas e tal. Daqui a pouco, de uma hora para outra, assim, foi muito rápido. Tudo começou a voar, aqueles barulhos. Aí não demorou 10 minutos, já começamos a ouvir barulho de ambulância para todo lado e foi realmente muito assustador. Na Arnaldo de Carvalho, no Campo Grande, eu vi uma árvore caída com a raiz arrancada, com aquela base de concreto e tudo. É a rua que minha mãe mora. E assim, essas coisas que fazem a gente ficar preocupado com a fiscalização de Das obras, árvores, né? das árvores, a situação de manutenção de algumas coisas que são essenciais e que nesses momentos críticos da natureza é que a gente vê se a fiscalização funciona ou não funciona, né? Não dá para você colocar a culpa sempre em tudo no fiscal, na prefeitura, mas muitas coisas a gente verifica que talvez não tenha tido a fiscalização necessária, como é o caso dessa notícia que você leu de São Vicente. E você, ouvinte da Rádio City, hein? Onde você estava quando os ventos aumentaram, na noite de sábado principalmente, mas também na noite de quarta-feira. Onde você estava, na noite Paulo? De sexta-feira. Eu estava no carro, indo para um restaurante na Ponta da Praia, em Santos. Aliás, eu ia em Guarujá. Gagoto! A fila da balsa travou. É mesmo? No sábado, em função da ventania. Faltou luz também, né? Acabei ficando num restaurante da Ponta da Praia. Estava indo para Guarujá quando os ventos aumentaram. Paulinho, já tem mensagens aqui sobre o trânsito. Muita gente falando que o trânsito ali na saída da Praia Grande tá absurdo. Trânsito horrível em Praia Grande. Tudo parado, terminal Tudo de Bastos até a saída da Ponte do Mar Pequeno. Realmente com a chuva fica mais complicado, né? Semáforos da Ana Costa, entre a praia e a Francisco Glicério, não estão regulados. Ali na ponta da praia também, no canal 6, tem vários semáforos piscantes. Eu aproveitaria, eu sei que é um assunto sempre discutido aqui. Ontem eu fui a São Paulo, voltei 8 horas da noite, 7h30. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu sei que esse assunto a gente sempre fala, mas vou aproveitar o assunto trânsito, chuva, para falar sobre isso. Eu não consigo entender o que a Ecovias faz na vida. Porque eu demorei exatamente 3 horas para descer a serra. Por quê? 2 pistas da Imigrante subindo e apenas uma única pista da Anchieta descendo. Carros e caminhões na mesma pista e você simplesmente parado. A serra parada. Então, eu não consigo compreender por que você não faz uma pista de caminhões, uma de carro. Tem uma música muito antiga, eu não consigo entender, da Jovem Guarda, que fala assim, caminhões e carros a passar por mim, não é, do Erasmo Carlos? Você lembrou disso? Não? Eu estou sentindo você romântico, Paulo. Não, desculpa, Paulo, mas desde a ventania de sábado, eu sinto você romântico. Olha, Flávio, chegou aqui sem voz, numa alegria absurda. Normalmente ele chega assim meio... Não é macambuzo. Meio amassado. Ele chega meio amassado, cabisbaixo, mas olha, ele veio com a voz rouca. Ele veio alegre, todo pop. Atenção, ouvinte, Paulo está vestindo calça jeans, um tênis, uma camiseta azul. Olha, camiseta Paulo... não. Desculpa, uma camisa azul. Social azul. Paulo está elegante, mas ele está radiante. Ô, Flávio... Ele está radiante. O nome é radiante, não? Dá um abraço. Radiante Me dá um abraço, Paulo. Olha só. Bom dia, Paulo, Flávio. Ouvindo o Joaquim falar, diz o Fábio Aires, nosso comentarista de sábado, tem vindo às quintas-feiras também. Ouvindo o Joaquim falar, acabei de me lembrar que no sábado de manhã estava subindo para São Paulo, depois do programa, ele participou sábado do programa, saiu às 8h. O carro balançou muito, com o vento muito forte. Ele tem razão, até me assustei, diz o Fábio Aires. Era um vento muito forte na Imigrantes. É isso mesmo. Eu vou te falar, você percebe que quando a situação está crítica, quando as pessoas que estão...
eu vou falar uma coisa que o ouvinte às vezes vai se lembrar do que eu estou. Já viveu essa situação. Você está um nevoeiro forte, você não enxerga nada, você está a 60 por hora. Daqui a pouco passa um sujeito por você a 200 por hora. Aí você fala assim, pensa contigo, será que eu que não enxergo ou ele que enxerga demais? É verdade. Na sexta-feira, a sensação era de que todo mundo estava na mesma velocidade, a 60 por hora, 50, porque a chuva realmente era absurda e um vendaval de balançar o carro e tirar a governabilidade do carro. Agora, esse 200 por hora é com exagero, né? Não, olha, desculpe, às vezes não, viu? Levando uma outra música. Às Sem vezes não, exagero. Não, às vezes não, viu, Paulo? Roberto Carlos também, né? Paulo, às vezes não, porque você tem a sensação de que você é um idiota, que não está enxergando absolutamente nada, que você precisa de um oftalmologista no E dia só o seguinte. outro esperto, né? Só o outro cara que enxerga tudo. Olha, tem um ouvinte que não se identificou aqui, dizendo assim: oi, bom dia, tem 2 árvores caídas na Avenida Antônio Emerick, em São Vicente, Certo. em frente ao hipermercado Extra. Tem árvore caída, então alerta para a Prefeitura de São Vicente, em frente ao hipermercado Extra, na Antônio Emerick. E eu lembro, eu estava vendo hoje no Bom Dia São Paulo pela manhã, parece que um caminhão derrubou uma passarela e que está interditando aí a Anchieta, nos dois sentidos, né? Santos, São Paulo e São Paulo, litoral, São Paulo, litoral. E a subida e a descida só pela Imigrantes, pelo que eu vi de manhã no Bom Dia São Paulo. O ouvinte Valdir Rodrigues, da Praia Grande, está dizendo o seguinte: bom dia, estou vendo o mundo devagar, quase parando de dentro do Piracicanalhão, 934. Olha, 934. tem que ter cuidado pra ler, hein, Flávio? Por isso que eu parei para ler. Quando eu vi o nalhão no final, falei, tem alguma coisa errada, é pegadinha. Segunda-feira começando complicado, ele diz. Olha, a ouvinte Roberta Landim mandou assim: bom dia, rapazes, a ventania foi muito forte. Bom dia o quê? Rapazes. Obrigado, hein? Obrigado, gostei do rapaz. Bom dia, rapazes, a ventania foi muito forte, mas aí tinha 7 furacões dentro de casa que não fez nem efeito de fora. Diz a Roberta Landim. Que furacões eram esses dentro de casa, hein, Deve Roberta? ter 1, 2 meses, 4 anos, 5 anos. Né? Mais 2 cachorros, mais não sei, mais o marido, que o marido faz a diferença nessa hora. E o comandante de tudo é o do meio, né? O de 3 anos e meio, aquele que é o pior de todos, né? O marido vendo o 39, né? Sport TV, a mulher, fulano, olha aí o vento, fecha a janela. O cara naquela má vontade para ir fechar a janela. 7 horas e 20 minutos e a notícia é essa mesmo. Houve a queda da passarela no quilômetro 30 da Anchieta, depois da passagem de carreta com caçamba levantada. Há bloqueio em ambos os sentidos. Imagens mostram que o local da passarela tinha pouca iluminação e que a carreta com a caçamba levantada estava em baixa velocidade. A investigação verifica se o sensor sonoro de altura na balança funcionou ou não. Carreta com balança levantada, com caçamba, ninguém merece, né? Muito, né? Não, Ninguém merece. o que Eu fico imaginando o motorista da carreta. Que concentração que ele tem para andar numa estrada com a carreta levantada. Não é a primeira vez, Não isso é a primeira acontece. vez, é verdade. Né? Mas é absurdo, né? Não, e assim, pode estar sem iluminação, pode estar com uma dificuldade de enxergar absurda. Não tem nada a ver, o cara tá com a samba levantada, pô. Mas será que não sente? Porque a gente, quando está dirigindo, você veste o veículo. É verdade. Né? Será que você não sente que tem alguma coisa diferente na direção? Tem um detalhe, lembrando que se a caçamba está levantada, obviamente você sente o carro mais retardado para desenvolver velocidade. Exatamente. Né? Agora, vocês acham que o tempo tá maluco? Então prestem atenção, ó. Tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Já está acontecendo isso. Tarde de sol com diminuição de nuvens. E noite com muita nebulosidade. É a previsão para hoje. Mas sabe o que eu acho legal? Isso é uma previsão do tempo para não errar, né? Não, para não errar. Tem Pelo contrário, uma previsão. De manhã, garoa e... Sol à tarde. Sol à tarde com a diluição das nuvens. Isso. E nebulosidade à noite. Tá preciso, né? Preciso. 21 graus agora. Vamos ver. Agora, tarde pode começar às 2, né? O sol pode começar às 4. Aí não é tão preciso assim. Mas diz que a tarde vai ser com sol, né? Com sol. Então vamos se animar aí a esse tempo cinzento
pode estar desfeito à tarde. Com né? os dias, pode estar transformado com os à tarde. minutos contados. E para quem estiver chateado, põe o fonezinho de ouvido, fica ligado aqui na 102 o dia inteiro que tá tudo certo. Olha, 7 horas e 22 minutos, justificativa de vice-prefeito não colou. Isso o adversário político que está falando. Vamos ver qual é a análise do Joaquim Fernandes. Para alguns vereadores de Santos, e até para companheiros de partido do vice-prefeito, eles não engoliram muito as desculpas dadas por Eustácio Alves Pereira Filho, do PTB, ao sair da direção da Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos, a CAPEP. Justificou a saída da CAPEP, Eustácio, para se dedicar ao partido nas eleições do ano que vem. O vereador Benedito Furtado, que é do PSB, tem uma letrinha trocada aí, apesar de que são letras até vizinhas no alfabeto, né? PSB, PTB, né? É verdade. Pula só do S por ter só uma posição, né? Mas isso Estou pode sentindo você significar muito diferente. espirituoso, meu caro Paulo Schiff. Ele publicou na conta dele no Facebook, o Benedito Furtado, saiu por conta de recomendação do Ministério Público. Ele foi direto no assunto, Furtado. Veja bem, eu não posso tomar partido na opinião, porque eu não sei se realmente foi por recomendação do Ministério Público. Se o vereador está falando com tanta certeza, eu posso até dar esse crédito, não é? Eu só acho que é muito estranho. Eu só acho que, às vezes, os homens públicos nesta cidade, e aí inclui-se o vice-prefeito, devem ser mais claros. Eu acho que o momento no Brasil exige dos políticos, dos homens públicos, em quaisquer níveis de atuação, do executivo, do judiciário, do legislativo, mais sinceridade. Eu acho que ficar varrendo as coisas para baixo do tapete não é a coisa mais razoável. Se verdadeira a afirmação do Benedito Furtado, por que o vereador não disse? O vice-prefeito não disse: olha, eu estou saindo, o Ministério Público está recomendando que eu me afaste da direção da CAPEP, que, aliás, é razoável que ele se afaste. Que são 2 mandatos acumulados, né? O de vice-prefeito e o de presidente da CAPEP. E acho, mais ainda, a função de vice-prefeito, a atividade de vice-prefeito, não me parece compatível eticamente com a atividade na Caixa de Pecúlio. Eu acho que são coisas muito dissonantes entre si. Por quê? Porque, ora, parte dos recursos vem da prefeitura, perfeito? Para abastecer a CAPEP. O vice-prefeito está, obviamente, no governo. Fica meio estranho, acho que não fica legal você ter aquele de onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro, eu estar nas duas pontas. Por isso, talvez, repito, talvez, a questão envolvendo a recomendação do Ministério Público a que se refere o vereador Benedito Furtado. E olha só, a ouvinte Roberta Landim, que falou que tinha 7 furacões... E nos chamou de rapazes? Dentro de casa, 7 furacões, que ela nem percebeu o vento de fora. 7. Aí ela dá uma explicação aqui, ela fala: calma, rapazes, eram crianças, mas não todas minhas. Era uma festinha do pijama. Minha, só 2. Não, eu fiquei preocupado, né? 7 pessoas, Renato? Pelo amor de Deus, 7 furacões, né, Roberto? Desculpa. Bom dia para você, viu, Roberto? Bom dia, imigrantes, tráfego lento na subida, a partir do quilômetro 50, abraços e boa semana, manda o ouvinte Marcos Gorich. Eu peço que os Marcos, bom dia ouvintes pra você também. mandem as mensagens pra gente em texto, porque em áudio não dá tempo de ouvir, não dá para prestar atenção. Então manda num texto pra gente que fica mais fácil, tá bom? 7 horas e 26 minutos, mais 3 suspeitos de ataque são identificados, um estaria foragido. 3 supostos terroristas envolvidos nos ataques de Paris foram identificados, informou ontem o jornal dos Estados Unidos, Washington Post, citando fontes europeias de inteligência. 2 deles seriam os irmãos franceses Ibrahim e Salah Abdeslam. O terceiro homem seria Bilal Hadif. Os 3 viviam na Bélgica. Bilal. Bom. Desculpa, é um tema sério, mas o nome do cara é complicado. É verdade. Esse estaria foragido. Os 2 irmãos franceses teriam sido presos, Ibrahim e Salah Abdeslam. A notícia que estarreceu o mundo, né, na sexta-feira,
povoou todos os noticiários ao longo do final de semana todo, ela fala por si só, né? Não dá para você... Você vai falar o quê? Você vai comentar mais o quê? O cara se explode, o cara atira em pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a causa, com aquilo que... Se a gente pode chamar de uma causa, se a gente pode chamar de uma causa, o sujeito está atingindo pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a história. Muitos nem franceses eram, né? Estrangeiros. Sabe, eu não consigo compreender. Embora a gente possa ficar horas discutindo, ouvir os especialistas, como olha, o que tem de especialista aí em assunto árabe na televisão, um negócio assombroso, foi explicar o inexplicável. Os caras são absolutamente paranoicos, entendeu? Paranoicos. Insanos, né? Aliás, eu chamo a atenção do ouvinte, na matéria que foi veiculada ontem, até foi uma reedição na Globo News, de um jornalista norte-americano que visitou o Iêmen. Ele mesmo se refere a muitos dos guardas da Al-Qaeda, porque ele foi falar com uma das lideranças da Al-Qaeda. Ele fala, os guardas são absolutamente paranoicos. Você não podia ficar olhando para o rosto das pessoas. Qualquer movimento que você faz, você tem que ficar atento. O cara, para se encontrar com o líder lá no Iêmen, um líder da Al-Qaeda, ele teve que fazer um contato com um líder tribal que comanda 1 milhão de pessoas para saber se ele iria para o encontro sem sofrer nenhum dano físico. Então, assim, paranoico, os caras completamente loucos, não dá para você diferenciar. Não vai me dizer que isso é religião, porque não é. Isso é uma disputa de poder sangrenta e enlouquecedora. Simplesmente isso, não tenho. Por mais que se coloque aí o cara para explicar que Maomé, desculpa, isso não tem explicação. Os sujeitos são paranoicos. Paranoicos, só isso. 7h29, antes do intervalo comercial, um recado do nosso parceiro Farmácia de Manipulação Sais da Terra. Você, ouvinte, precisa saber que o remédio manipulado é mais barato que aquele que vem na cartela ou na caixinha e é produzido exatamente na dose, na proporção que você vai usar, não fica sobrando depois no armário do banheiro. Na Farmácia de Manipulação Sais da Terra, você pergunta para o médico, ele vai dizer que você pode confiar. E aí, se você fizer uma compra de remédio manipulado pelo telefone 3023 5010, 3023 5010, entrega nos 9 municípios da Baixada Santista, você vai receber de brinde um shampoo manipulado também. Um shampoo de brinde. Se reclamar, né, que nem o Rick Santos, por exemplo, eu não uso shampoo, eu sou careca, aí ganha um protetor solar. Tá vendo que legal? 7h30. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Sua vontade de ter um Audi continua? Tudo bem, o Audi limita também. A3 Sedan Traction 2016 com versões a partir de R$ 94.990. Planos com taxa zero e saldo em 36 meses. Q3 Attraction 2016, versões a partir de R$ 122.990. Não perca essa oportunidade. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340 Santos. Pedestre, use sua faixa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br.
Torne-se corretor de seguros e conheça as modalidades que vão mudar sua vida profissional. Venha para o mercado em plena expansão e aproveite as inúmeras possibilidades do seguro. Inscrições abertas em Santos para turmas 2016. www.funenseg.org.br/corretor. Mais informações, ligue 13 3289 9852 ou 3322 4153. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet, tenha maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500 1000. Acesse americanet.com.br. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. 7h33. Vamos falar agora das incríveis motocicletas italianas da Ducati Santos. A Ducati, que alcançou o estado de arte das motocicletas e neste ano comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados aqui no Brasil. E com isso as condições ficaram incríveis para você que é amante da velocidade. Se você queria uma Ducati, a hora é agora. Não espere mais e aproveite as condições da promoção Loucos por Ducati e reserve já a sua. Quer fazer um teste? É o chamado Test Ride. Então ligue para 3307-6686 e agende o seu teste ou vá pessoalmente conhecer essas incríveis motocicletas da Ducati Santos na rua Alexandre Herculano, número 216. Jornal Litoral. 7h33. Eu identifiquei em toda a torcida do Corinthians, só tem dois que usam camisas Dudalina legítimas. Um deles é o André Sanches, o outro, Joaquim Fernandes. Eu convoco a Gaviões da Fiel para que alguma providência seja tomada. Flávio, sabe o que é legal? Sabe o que é legal segunda-feira? Primeiro, olhar e falar assim, bom dia, campeão, pra você, né? É nóis, estamos juntos. E saber... Do que? Da Copa do Brasil? Não, querido... Do Paulista? Mais. Da Libertadores? Não, mais. Libertadores já fomos, agora já estamos lá. Ô, Flávio, Oi. o melhor é nessa segunda-feira cinzenta, chuvosa. E aí você vê o Paulo Schiff numa alegria. E ele nos contou aqui no ar. Sábado, um momento de amor. Não falei nada disso. Não, eu já tô aumentando. Um momento de amor. Aqui... de amor, ele rouco de paixão. O Joaquim Nelson Rubens Fernandes. 7h35. Você ouvinte da Rádio City FM. Foi boa essa. Acompanha o Jornal Litoral, edição desta segunda-feira, 16 de novembro. Você ouvinte participa, liga pra gente aqui no 3289-1005, no 2104-5410. Conversa com a Luciana Cabral, que também está bem humorada nessa manhã de segunda-feira. Manda comentário, crítica, elogio, reclamação. Tem gente que está mal-humorado, manda reclamação. Não tem jeito, né? E tem gente que quer ajudar outras pessoas também, né? E tem quem reclama e com razão também, não é? Com certeza. O ouvinte da Rádio City FM, quando reclama... Tem sempre razão. Por exemplo, a Cláudia Jacob, ou Cláudia Jacob, ou Cláudia Jacó, ela manda pra gente: bom dia, vocês, não sei a pronúncia, vocês sabem locais de arrecadação para ajudar os mineiros? Realmente o problema dos mineiros... Estão sendo reorganizadas as arrecadações. A gente vai procurar dar informação precisa ainda durante o programa, mas nesse momento estão pedindo para segurar um pouquinho as doações, que eles estão reorganizando. É uma pena que aquele mar de lama foi no lugar errado, foi num lugar tão bonito, né? Deveria ser ali no centro de Brasília, né? É verdade. E a lama continua correndo, né? Matando peixes, matando fauna, flora. Em Brasília continua descendo. Outro tipo de lama que corre em Brasília. O ouvinte Fúvio Braz mandou assim: bom dia a todos. Eu perguntei aonde que o ouvinte estava na hora do vento, né?
E olha só a explicação dele. No dia da ventania, eu estava fazendo um churrasco no condomínio em que moro. E na hora da ventania, caíram bicicletas e uma motocicleta na garagem. Ô, louco. Fomos levantar a moto, que sofreu uma grande avaria, e avisamos a portaria. O morador, dono da motocicleta, quando chegou, não acreditou que o vento tinha derrubado a moto e desconfiou que nós é que tínhamos derrubado. Olha isso. Acho que ele não percebeu o que aconteceu na região. Um abraço, diz o Fúvio Braz. Que confusão, hein? Não, imagina. O vento A realmente moto foi derrubou muito até forte. a árvore. Foi muito Lógico que forte. derruba a motocicleta Mais também. fácil ainda, né? Você arrancou uma árvore, como você narrou aí na Arnaldo de Carvalho. Pô, não vai derrubar uma motocicleta, que é muito mais fácil ainda de derrubar. É que realmente, né, em condomínio as pessoas sempre desconfiam que algum mistério que não seja a realidade esteja acontecendo para causar algum dano. Joaquim, a Manuela de Souza tá mandando o seguinte: bom dia a todos, a voz do Paulo está muito charmosa. Obrigado, Manuela. Paulo, como é? Manuela? Manuela, olha, você reproduz o que eu estou falando desde o início do programa. O Paulo hoje é outro. Ele tá com, olha, ouvinte, sintonize, como é que sintoniza? Como é que o ouvinte consegue ver a imagem na internet? Radiocity.fm. Isso. Radiocity.fm. Aí você vai ver uma expressão do Paulo, uma alegria, um semblante. Paulo, eu ouso dizer que... Olha pra mim, Paulo. Você está sexy, Paulo. Ele olha. Você está sexy. Ele está sentindo a ausência, né, do Evaldo Stanislau, e está transferindo o afeto dele para quem está mais perto. Se ele sentasse mais perto do Flávio Henrique, Ia sobrar para mim. ia sobrar para o Flávio Henrique. Tem ouvinte aqui dizendo que o Islã quer a todo custo implantar a Sharia na Europa. E vai conseguir, diz o ouvinte. Na verdade, assim, a gente não pode generalizar, né? Falar o Islã. Na verdade, você tem grupos radicais extremos, né? Que querem, porque querem, à força, a qualquer custo, É o ter o ouvinte poder, Jorge né? Costa que está mandando Entendeu, Jorge? Então, assim, a gente comentava aqui no intervalo que a par de qualquer desgraça que tenha ocorrido, fica estranho. Cadê a inteligência francesa, né? A CIA, a inteligência alemã, O 007. o 007. Pô, os caras não conseguem saber o que está acontecendo. Claro, essa imigração intensa vinda da Síria pode ter sido uma provocação no sentido de que eu faço um grande volume de pessoas, quantidade de pessoas irem para a Europa e aí eu não consigo ter o controle deste ou daquele sírios que podem estar envolvidos com os ataques? Pode. É óbvio. É muito óbvio. Não, é óbvio, mas a pergunta que a gente fazia, né, Flávio, aqui era a seguinte: pô, mas cadê a inteligência francesa? Não monitora? Como é que alguém anda com um fuzil na rua, ninguém vê? Os caras articularam um ataque simultâneo, não é possível você conseguir saber. Ou seja, por mais que esses países se esforcem, ainda o esforço da inteligência, o esforço contra os terroristas ainda não é o suficiente quando os caras querem ir lá e praticar esses atos de barbárie. Existe muito islâmico radicado nos países europeus, como existe no Brasil também. E entre eles, infiltrados alguns adeptos do terrorismo. Isso vai se intensificar agora com essa onda de recebimento de refugiados pelos europeus. A Alemanha, por exemplo, decidiu humanitariamente, assim, uma atitude muito bonita, receber só nesse ano de 2015 800 mil refugiados e depois 600 mil por ano. A Alemanha consegue dar conforto, uma vida digna para esse pessoal todo. Tem um projeto grande. Agora, entre eles, pode haver terroristas disfarçados. Lembrando que, com relação à Alemanha, em um primeiro momento, não é? Num primeiro momento, a Angela Merkel
fez um comentário absolutamente inapropriado com o que fez ela depois reconsiderar e aí sim ter um comportamento humanitário e mudar a sua imagem junto aos alemães. Agora, mesmo assim, Paulo, a população alemã recebeu os refugiados com balões de gás e palmas quando eles chegaram nas estações de trem. Então, recebeu com calor, com carinho os refugiados. A população alemã decidiu dar conforto e dar dignidade para 800 mil refugiados. E aí a Angela Merkel teve que se render a isto e teve que liderar esse novo pensamento alemão para receber os refugiados. Posso dar um pitaco nisso? E vamos nos colocar no lugar dos terroristas. Como que a gente vai invadir a Europa? Com passaporte não vai entrar no aeroporto de forma normal. Como que a gente da Europa pode partir para outros países? De uma forma convencional não pode. Então vamos aterrorizar essa população toda aqui, da onde a gente está. Eles vão ter que fugir e vão invadir os outros países. Dentro, no meio dessa população, vão outros amigos, irmãos terroristas que vão se explodir e acontecer o que aconteceu agora. É essa a lógica deles. Então, assim, todos esses refugiados estão servindo como um trem que leva terrorista para a Europa. De 100, 2, 3 estão indo juntos. Ou mais. Ou mais, assim. É apenas uma associação numérica hipotética, assim. De fato, aliás, o que você fala, Flávio, muitos dos... Que, aliás, como tem especialista na TV sobre árabe, né? É inacreditável. Mas a maioria fala isso, quer dizer, mas todo mundo quer explicar um negócio que não tem explicação. Não dá para você confundir os muçulmanos, os islamitas, os sunitas, os xiitas com os psicopatas, porque os caras são psicopatas, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, uma outra coisa que precisa ser explicada, Paulo, é assim, como que eles conseguem arrebanhar jovens em todos os lugares do mundo e de que forma eles lavam a cabeça desses jovens para que o cara abandone a família e vá pro Estado Islâmico para se matar outras pessoas? Porque é isso que está acontecendo, A né? simpatia já é natural do jovem, né? Alguns jovens simpatizam com atitudes radicais. O Estado Islâmico e outras organizações terroristas executam ações radicais e acabam atraindo a simpatia desse tipo de jovem, que é muito minoria. É um em 100 mil, um em 200 mil. Mas que existe. Mas há de chamar a atenção, Flávio, também, aproveitando a sua intervenção, de que o terror que eles aplicam na população também cria uma forma de submissão. E aí é muito mais fácil, pelo terror, pelo medo, você conseguir que as pessoas te obedeçam, que as pessoas passem a acreditar que você realmente manda. Nessa reportagem que eu vi, que é uma reedição, até feita pelo Círio Bocaneira na Globo News, quando as pessoas começam tem o horário das orações, começa a haver uma chamada geral nas localidades para oração, a cidade fica absolutamente vazia. Os bares, restaurantes, pequenos, não tem ninguém, todo mundo está rezando. Isso é cultural, isso é religioso. Mas como é que eles conseguiram, por exemplo, evitar roubos, etc? Pela violência absurda. Corta a mão mesmo, decepa o braço do cara. Então, na verdade, é o terrorismo. E por um outro lado, nesta mesma reportagem, o que ficou claro? Quando eles atentaram contra a vida de um líder comunitário, os líderes comunitários, a comunidade foi contra eles. Há uma guerra entre a Al-Qaeda e grupos locais por conta da violência que eles praticaram contra um líder tribal. Agora, dessa vez, na França, eles foram longe demais e eu acredito que a base principal deles, no norte do Iraque e uma parte depois da fronteira com a Síria, eu acredito que Estados Unidos e França destruam essa base do Estado Islâmico. Eu não acredito. Eu não acredito porque isso... Ontem já teve um desses locais, já foi bombardeado. Eu não acredito que vá diminuir, porque... Eu acho que nesse ponto eles vão ser erradicados. Não acredito. Entre o norte do Iraque e o sul da Síria. Porque, veja, até um ano atrás só se falava em Al-Qaeda. Só a Al-Qaeda. Era o Osama Bin Laden, todos os seus asseclas, todos os psicopatas da Al-Qaeda. Agora nós já falamos no Estado Islâmico, que ficou pior do que a Al-Qaeda. Então... vai sempre ter um grupo pior que vai assumir o anterior.
Porque lá não tem difícil. santo, na realidade. Não, e tem um detalhe, né? O Ninguém local onde eles bonzinho. ficam já é um local complexo de você erradicar. Pô, os Estados Unidos não conseguiram vencer no Afeganistão. Por quê? Montanhoso, tem saídas subterrâneas. Não dá para você acabar. Você pode diminuir, você pode refrear um pouco. Mas sempre vai ter um grupo mais intenso, mais violento para assumir esse tipo de atividade terrorista. O que eu acredito é que onde eles estão fortes hoje, na Síria e no Iraque, que aí eles sejam eliminados. 7h47, você ouvinte pode mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e também tem o WhatsApp 981965306. Respondendo ao ouvinte que perguntou sobre as doações para o pessoal de Minas Gerais atingido pelos vazamentos, pela enxurrada, principalmente de lama, a Prefeitura de Mariana informa que suspendeu temporariamente o recebimento de donativos, como nós já falamos naquela hora. A Prefeitura pretende fazer levantamento da quantidade dos itens doados para saber se são suficientes para atender às necessidades da população atingida pelo desastre em Bento Rodrigues. A principal preocupação da Prefeitura é evitar o desperdício dos suprimentos já doados. A Prefeitura alerta, no entanto, que o trabalho voluntário ainda é de extrema importância para a triagem das doações já recebidas e destaca que vai continuar recebendo as doações em dinheiro em contas abertas para essa finalidade. As contas são vinculadas à Prefeitura de Mariana e um conselho gestor com representantes de diversos setores da sociedade civil vai ser criado para gerenciar o dinheiro e dar total transparência a essa ação. Os interessados em fazer doações poderão entrar em contato por meio do e-mail doaçõesmariana, doações sem o C cedilha e sem o tio, @mariana.mg.gov.br. Doações sem cedilha e sem tio Mariana, tudo junto, doacões Mariana, @mariana.mg.gov.br. Se alguém tiver dúvida, liga aqui no 3289-1005 ou no 2104-5410 e a Luciana dá a explicação completa. Então, doações em gêneros alimentícios e de higiene, por enquanto suspensas, enquanto a Prefeitura de Mariana faz o levantamento se o que já existe lá é suficiente ou não. Em breve vão ser abertas as contas para doações em dinheiro. Quem será que vai pagar esse prejuízo todo, hein? Principalmente da flora, da fauna, das cidades. Porque não foi só em Mariana, né? A lama continua descendo, chegando até o Espírito Santo, se não me engano. A primeira multa para a empresa já é de 250 milhões de reais. Mas não basta isso. Tem que fazer alguma coisa mais de imediato. O seguro envolve 1 bilhão e 200 milhões. O que eu acho, Flávio, aproveitando mais uma vez a sua interferência precisa, mostra o quanto Ministério Público, órgãos de fiscalização são absolutamente ineficazes. Porque fiscalizar um pequeno é legal, não é? Eu quero saber fiscalizar uma mineradora como essa. Não é possível que não tenha nenhum ato de fiscalização dizendo que poderia fazer isso, poderia acontecer aquilo. Eu acho que todos os desastres naturais, todos esses desastres que nós temos recentemente, nunca tiveram explicações razoáveis. A gente acompanha o desastre quando ele ocorre, mais uma semana, 15 dias, um mês, as pessoas contribuindo com a solidariedade, e depois eles desaparecem da mídia sem nós sabermos. De quem foi a responsabilidade? Quem vai pagar o prejuízo? Como ficaram os desabrigados, os desassistidos? Então, a memória nossa para esse desastre é muito sensível.
A gente não sabe. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando teve aquela queda lá no Rio de Janeiro, que o lixão, morro caiu, muita gente desabrigada e morta, não aconteceu nada. Quando houve aquele deslizamento lá na região de Serrana, no Rio de Janeiro, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe quais foram os atos de administração pública. Você diz de Teresópolis. Teresópolis, né? Então a gente esquece muito fácil. E aí, nesse sentido, eu posso falar agora uma insanidade, talvez os ouvintes possam me criticar aí. A gente às vezes tem uma preocupação, não sem razão, com aspectos da França, do terrorismo francês. As pessoas mudam a sua bandeirinha no Facebook, né, no seu perfil. Mas a gente às vezes esquece de ser tão intenso e tão participativo nas coisas locais. Veja, são coisas diferentes, merecem enfoques diferentes, mas a gente às vezes fica muito mais sensível com determinadas coisas e muito menos com aquilo que nos atinge muito mais proximamente. Olha só, Joaquim, mais de meia tonelada de peixes já foram retirados dos locais aí por onde a onda de lama passou. Ela chegou a Governador Valadares, interrompeu o abastecimento de água. Cidades pequenas foram também dizimadas. Chegou até o Baixo Guandu, o abastecimento também foi suspenso e afeta mais de 25 mil pessoas. Escolas suspenderam as aulas e por aí vai. Então, e o IBAMA quer mudar a lei para ampliar as multas ambientais. Depois de anunciar 5 multas para a Samarco, a empresa responsável aí por esse desastre, totalizando os 250 milhões que eu citei antes, pelos danos causados ao meio ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, quer uma mudança na legislação para permitir multas ambientais mais altas. Cada auto de infração administrativa tem um teto de 50 milhões de reais. Isso é pouco para inibir a negligência das empresas. Vamos induzir mudanças legislativas para abrir o limite de autuação e combater esse tipo de catástrofe, disse Luciano Evaristo, diretor de proteção ambiental do IBAMA. É bom a gente lembrar que um desastre ambiental de dimensões assim muito maiores aconteceu no Golfo do México com a British Petroleum, a BP. Ô Paulo, eu acho a notícia do IBAMA oportunista, porque vive reclamando o IBAMA, não sem razão, de que ele não tem fiscais. Ora, como é que eu posso aumentar a multa se eu não tenho uma ampliação da fiscalização? Falar em ampliar a multa, quando o problema já está ocorrido, como já ocorreu, já está estabelecido, é fácil. E a fiscalização? É curioso que parece, pela notícia, que o IBAMA quer o seguinte: olha, eu não tenho culpa do valor da multa hoje. Vamos aumentar a multa, mas a notícia não fala, e não vem falando o IBAMA, vamos ter que aumentar a fiscalização, vamos priorizar a tecnologia. Não, a multa é quando já está ocorrido o problema. Aí vem, você fala a notícia com muita propriedade, você diz, diz o IBAMA, para inibir. O que inibe, desculpe, a fiscalização não é só a multa elevada. Agora, o diretor do IBAMA diz assim, as autuações estão só começando. As infrações visíveis já tinham materialidade suficiente para a aplicação dessas multas de 250 milhões. Mas vamos quantificar todos os danos ambientais e encaminhar ao setor jurídico para que o ressarcimento seja exigido. Então, a ideia é ressarcimento de todos os danos ambientais provocados pela Samarco. Não só em dinheiro, ir lá e recuperar as áreas, não é isso? Mas vamos ser sinceros. Não é só o dinheiro que vai resolver, né? Vamos ser sinceros. Você acha, sinceramente, meu caro Paulo, que multas de 250 milhões, mais 50 milhões, vão ser pagas? Com sinceridade, vão ser pagas? Obviamente essas multas vão ser discutidas no judiciário, que vai percorrer todas as instâncias possíveis, vai chegar até o céu. Quando chegar no céu eles vão conseguir um perdão, aí vai estar prescrito.
Então, na verdade, essa multa é muito mais uma satisfação pela ineficiência da fiscalização do que propriamente o objetivo, né? Vai pagar 50 milhões agora. Vai pagar? Não vai recorrer. É auto de infração, depois vai vir auto de imposição de multa, depois vem a defesa administrativa, depois vem a esfera judicial. E isso aí não é para já. Se vier, vai vir um dia, quem sabe. E para onde será que vai o dinheiro? Ó, tem uma outra barragem em Mariana que também apresenta rachadura. Vamos aguardar para ver se alguém vai fiscalizar isso. Agora, Flávio, vai ser assim. Tudo quanto é barragem no universo, os caras vão fiscalizar. Tomara, né? Tudo. Agora, se você tiver uma barragem na tua casa, os caras vão lá, vão fiscalizar. Nós tivemos um desastre muito sério em Fukushima, né, no Japão, com uma usina nuclear faz alguns anos também. Muito bem, mas a diferença que você vê no Japão, teve um acidente, a par das responsabilidades, os caras começaram uma reconstrução, um trabalho, vamos resolver. Aqui não, é a multa, aí a seguradora, aí o judiciário, aí a fiscalização, na verdade, fica um jogo de empurra, e aí você vai ver que o ano que vem, quando tiver as matérias na televisão dizendo 1 ano do desastre de Mariana, vai estar tudo igual. Lama, tudo debaixo da lama, a cidade parada, sumiu do mapa e nada vai ter acontecido. 7h58, nós recebemos uma mensagem que o ouvinte pede que seja anônima, mas ele se identificou aqui. Ele diz assim: Paulo, como o Estado Islâmico está perdendo os territórios e os homens do Estado Islâmico estão morrendo, eles passaram a aumentar a quantidade de ações terroristas fora do território deles. Em 2 semanas derrubaram um avião russo, explodiram uma bomba num mercado em Beirute e, por fim, o atentado em Paris. Os peshmergas, soldados curdos, estão enfraquecendo o Estado Islâmico. Os curdos atacam por terra e os aliados pelo ar. A matéria a seguir, ele manda uma matéria, aborda perfeitamente a situação. Eu acredito na eliminação do Estado Islâmico desse território onde ele está, no Iraque e na Síria, depois dessa ação na França. E o ouvinte, ele diz que os soldados curdos estão enfraquecendo o Estado Islâmico por terra e os aliados por ar. Então que as ações fora do território deles estão se multiplicando. 7h59, 1 minuto para as 8 da manhã. Antes do intervalo, o recado comercial do nosso parceiro TecnoApple. Você ouvinte que tem equipamento Apple, iPad, iPod, iPhone, tem manutenção, tem assistência técnica da TecnoApple no Gonzaga, em Santos, Avenida Ana Costa, 484, em cima daquele prédio que tem, naquele prédio que tem o Banco do Brasil no térreo, você tem no conjunto 509 a TecnoApple, com uma vantagem: rapidez, eficiência no atendimento, qualidade. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o ouvinte mais mimado do Litoral Paulista, você tem desconto do Cássio, do Reinaldo, do Beto, do André, do pessoal da TecnoApple. Aos sábados, aqui no Jornal Litoral, sorteio de um smartphone cedido pela Slex.com, smartphone multilaser. Então, na TecnoApple você tem desconto. No sábado você tem smartphone da Slex.com aqui no Jornal Litoral. 8 horas em ponto. Paulinho, rapidinho, antes de ir pro break, só preciso passar essa informação que a Nádia tá mandando pra gente aqui, que até agora, desde que o programa começou, ela tá no mesmo lugar, ela tá parada na Praia Grande. Na Praia Grande tá tudo parado. Então, se alguém tem funcionários que moram na Praia Grande, aqui em Santos, na região toda, tem que ter paciência que eles não vão chegar no horário hoje. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.com.br.
Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O Buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Estamos de volta, 8 horas e 2 minutos. Vamos falar das incríveis motocicletas italianas da Ducati Santos. Olha só, não espere mais, aproveite as condições da promoção Loucos por Ducati e reserve já a sua. Quer fazer uma visita ainda hoje? Então passe na rua Alexandre Herculano, número 216. Se você quiser agendar um teste e pilotar uma máquina diferente, fantástica, muito bonita, ligue para 3307-6686 e vá conhecer as motocicletas italianas da Ducati Santos. Repetindo o endereço, Alexandre Herculano, 216, telefone 3307-6686. Falei para você de Ducati Santos. Jornal Litoral. Estamos de volta e olha só, o Joaquim, a nossa amiga aqui, ela não colocou o nome, mas enfim, ela diz o seguinte: comentem sobre o novo remédio para o câncer, o que a população poderia fazer para pressionar a indústria farmacêutica e o legislativo. Não, deve ser aquele fosfa, como é que é o nome? Fosfa qualquer coisa aí. Veja, o Tribunal de Justiça, inclusive, na semana passada, suspendeu. Seria fosfetanolamina? Isso. É uma memória de elefante, né? Mas é incrível, né? Também, o cara tem 198 anos, pô. Então, assim, na verdade, assim, não há ainda como uma comprovação científica sobre esse medicamento. Como é o nome da ouvinte? Ela não colocou, ela não mandou o nome. Então, ouvinte que você não... Mas ela deve saber que foi ela que mandou, né? Não há uma comprovação científica. Então, assim... Difícil para a gente acreditar. Claro, se a pessoa está tomando e se sente bem, mas é difícil para um comentarista falar sobre um medicamento que não tem comprovação científica, dizer que é uma orquestração da indústria farmacêutica. Eu fico ainda aguardando os próximos acontecimentos. Eu acho que às vezes as pessoas acreditam em determinadas coisas muito mais por fé do que por resultado objetivo, não é? Tanto assim que eu li na época a matéria sobre esse medicamento e o próprio cara, que nem médico é, um químico, falou: olha, eu criei, mas nem ele mesmo tem a convicção plena de que é um negócio perfeito. Então, assim... Nós estamos pura e simplesmente com o achismo, as pessoas acreditando. A gente sabe da urgência das pessoas que têm esse problema, né? De arrumar uma cura, a necessidade e tal. Mas é que nem você está falando, né? Precisa ter algo claro, certo, eu acho que... com comprovação, tudo. Assim, quando é uma coisa... a gente não pode imaginar que tudo sempre é uma grande conspiração universal, né? Quem assistiu tem um documentário sobre a saúde norte-americana, você vê o quanto a indústria farmacêutica é influente na saúde, nos medicamentos, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma para que você não crie falsas expectativas em doentes que são terminais, estão numa fase muito difícil da vida. Você, às vezes a cena com um medicamento que pode não ser tudo isso que se fala dele. Eu acho que é muito exagero nesse momento. Agora veja, a fosfetanolamina é uma substância que é produzida pelo corpo humano, pelo fígado e pelos músculos longos, para identificar células diferenciadas, e as células cancerígenas estão entre elas, e ajudar o organismo a combater. O químico, o professor aposentado da USP, ele sintetizou essa substância e as pessoas tomam uma dose suplementar daquela que o corpo produz.
Então não é um remédio, não tem efeitos colaterais, provavelmente, mas o que não existe é um protocolo de análise do remédio como é exigido para o medicamento ser autorizado a ser lançado. Agora, não existe nada de, assim, de má intenção aí, porque esse remédio nunca foi cobrado. O professor sempre distribuiu esse remédio gratuitamente, e muitos pacientes que eram, diz ele, USP, né? Não é? Da USP, da USP de Ribeirão Preto, né? Muitos pacientes que eram dados como terminais continuaram vivendo. Mas Paulo, em nenhum momento agora, o protocolo não foi seguido. Não, veja bem, em nenhum momento eu quis dizer que alguém está se beneficiando. Eu só estou dizendo que às vezes cobrou pelo remédio. O fato de não cobrar não quer dizer que eu não crie muitas vezes uma expectativa exagerada sobre o medicamento. Ou, se nós não chamarmos de medicamento, sobre a pílula ou sobre um produto, uma substância que cause um efeito positivo para quem tem células cancerígenas, né? Eu, por exemplo, me chamou muita atenção na página do advogado que patrocina estas ações, que obteve inclusive as decisões judiciais, a forma como ele anuncia isso na sua página na internet, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma, eu acho que as pessoas em estado terminal ou em situação muito difícil de câncer estão fragilizadas, e qualquer coisa que venha ajudá-las será bem-vinda, não tenho a menor dúvida disso. Eu só acho que a gente tem que ter a responsabilidade, enquanto formador de opinião, de ter esse cuidado de informar a população de que, olha, não podemos ficar criando uma ideia de que é uma conspiração da indústria farmacêutica para que não se produza a tal pílula de fosfato, não sei das quantas, que é o nome que eu não consigo falar. Fosfetanolamina. A ouvinte Leninha mandou assim: engraçado que a maioria das pessoas ficam revoltadas com o Brasil, com os políticos, etc. Porque essas pessoas que reclamam tanto não pegam sua malinha e vão para Paris, para o Iraque, etc. O povo não sabe valorizar o que tem, reclamamos de barriga cheia. Opa! Bom, barriga cheia? Que país que ela está vivendo? Quem é que mandou essa? Leninha, faz tempo tudo bom aqui? Como que é? Faz tempo que eu não ouvi a sua participação aqui no programa. Leninha, eu acho que você exagerou, né? E muito. Exagerou em que sentido? Em dizer que quem não está satisfeito vai embora. Eu acho o seguinte, a partir desse princípio, então eu nunca vou poder reclamar de ninguém, é isso? Porque se eu reclamar, eu estou sendo inadequado, eu estou sendo inoportuno, desculpe. Eu acho Joaquim, você é reclamento? Eu sou, para algumas coisas eu sou muito. Mas eu também acho que a gente tem que ter um bom senso. Se a crítica, e ela é real, com relação à presidenta Dilma, com relação ao governador, com relação ao prefeito, ao Cunha, não é? A gente está reclamando por quê? Porque é uma coisa visível. Nós não podemos simplesmente dizer, eu não gosto do Eduardo Cunha. Ah, é? O que eu posso fazer contra ele? Nada? Ah, então eu vou pegar minha mala e vou embora. Isso é um raciocínio, me desculpe, Leninha, eu gosto muito de você, mas isso é um raciocínio que você quer dizer que todo mundo que é contra o governo hoje no país tem que ir embora? O Luiz Oliveira manda pra gente o seguinte: bom dia, meninos. Olha, antes o ouvinte Jorge Costa mandou assim: a Leninha só sabe se nivelar por baixo. Opa! Então Luiz Oliveira fala: bom dia, meninos. Trânsito parado na Avenida Rubens Barrichello, na Praia Grande. Barrichello, normal. Bom, depois de muito tempo sem ouvir os programas de segundas, ouso dizer que é o melhor da semana. Tá muito gostoso de ouvir. Como é o nome dele? Luiz Oliveira. E o Ayrton mandou... Oi, Luiz Oliveira. O Ayrton mandou assim: o Joaquim está totalmente certo. Só fiscalizam na época da tragédia, diz o Ayrton. Mas é verdade mesmo. Eu acho engraçado porque, eu repito, né, o IBAMA historicamente reclama da falta de ter um número de fiscais adequados ao seu trabalho. E depois vem só assinando com a multa. A gente cansa de ver, desculpa, Flávio, a gente cansa de ver o desmatamento da Amazônia. A Amazônia já foi desmatada umas 48 vezes, né? Porque todo mundo desmata a Amazônia. Todo mundo sabe que por satélite o cara consegue saber o nível de desmatamento.
Cadê a fiscalização do IBAMA? Em relação a essa questão ainda, a prefeitura de Governador Valadares, lá no leste de Minas Gerais, acusou a Vale de entregar água com alto teor de querosene em uma das primeiras viagens dos vagões-tanque cedidos pela empresa para abastecimento da população. E em sua página no Facebook, a administração municipal lá de Governador Valadares informou ter descartado o líquido depois da constatação de que não serviria para consumo. A Vale nega a responsabilidade. Eu acho que essas pessoas aí deveriam sair do Brasil, que elas estão reclamando demais. Não, fala pra mim. Eu vou te ajudar, vou te levar água. Aí tu vai abrir água, querosene. Não, tipo assim, gente, não conseguiu matar com a lama. Vamos mandar uma água envenenada? Desde segunda-feira, dia 9, 296 mil pessoas estão com torneiras secas. A prefeitura chegou a informar que a Vale teria admitido responsabilidade. Em nota, a Vale declarou ter coletado a água no local indicado em Ipatinga e transportado o líquido em vagões utilizados para combate a incêndios. Então, veja, é tudo estranho, né? Se a água foi transportada em vagão para combate a incêndio, é uma água boa? Se a prefeitura produziu uma nota dizendo isso, eu pergunto para você, meu caro Paulo, meu caro alegre, feliz e radiante Paulo, por que o IBAMA, os órgãos de fiscalização não vão até a Vale? Peraí, vamos checar de onde veio a água, não é? Vamos checar. Não basta só aplicar a multa. Se uma prefeitura se dispõe a colocar no seu sítio eletrônico oficial que a água que foi fornecida aos moradores tinha querosene, por que eu não vou fiscalizar na Vale? E por que foi o gênio que mandou essa água para a população, fala pra mim, né? Sem checar? E a empresa, a Vale ainda declara que esses vagões só transportam água e nunca transportaram querosene. E fala também que entregou a água no local acordado com a prefeitura, que se responsabilizou pela continuidade do transporte em caminhões pipa. Também conhecido, responsabilidade da Vale. Também conhecido como jogo de empurra. Tirou da reta, né? Não, é jogo de empurra. O nome do negócio é jogo de empurra. Não está comigo, está com você, está ali. Realmente a Vale diz que que os vagões não foram nunca utilizados para transporte de querosene, que a água foi coletada no local indicado em Ipatinga. Agora, tem duas afirmações que não combinam. A prefeitura diz que a água estava contaminada por querosene e a Vale diz que entregou a água pura sem querosene. Paulo, sem ser chato, mas já sendo, não é? Se a prefeitura, repito, se a prefeitura está dizendo, olha, a água está contaminada e a Vale diz, não está contaminada, quem deveria resolver o problema? O IBAMA. Vai lá, o IBAMA e diz, olha, de onde foi coletada a água? Dali? Onde foi transportada? Por ali? Quem levou a água daqui para lá? Fulano? Isso chama-se lógica. Não é lógica, o campeão? Só que a administração fez... Tamo junto, é nóis. Agora, em maioria, mais do que absoluta, né? Bom dia, Julião. A administração municipal informou ter descartado o líquido. Então, se descartou, nunca vai se saber quem estava com a verdade. O Ricardo mandou um recado para a Leninha. Só para lembrar a Leninha, a atual líder do governo, há um ano atrás, falou que deveria abrir negociações com o Estado Islâmico, o maior grupo terrorista em atividade no planeta. É verdade. E só para lembrar que ela também um dia foi terrorista. Isso que manda é o Ricardo. 8h14. Eu gosto do sorrisinho do Flávio. O melhor aqui não é só a notícia falada, viu? O melhor é o olharzinho e o sorrisinho do Flávio aqui, viu, Flávio? 8h15. A partir de agora, a gente participa do programa também. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, Rodrigo Julião, que é candidato à reeleição. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, querido amigo Flávio. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, nessa manhã chuvosa de segunda-feira. As eleições chegando aí, quarta-feira, agora dia 18, das 9 às 17, lá na Câmara Municipal de Santos. Convidamos todos os advogados a participar, né, desse pleito, que é obrigatória a participação, e temos aí muito que discutir também e passar para os queridos colegas nessa segunda-feira aspectos relevantes que envolvem não apenas a classe, mas também a região. Quantos advogados estão
filiados, OAB Santos, filiados? Estamos vinculados aqui em torno de 8 mil advogados em condições de voto. Estamos esperando aí em torno de 5 mil advogados votantes nessa próxima quarta-feira, dia 18. E 5 mil vocês esperam? Esperamos em torno de 5 mil advogados votando quarta-feira aqui em Santos. É uma concentração de advogado por habitante muito alta? Para a cidade, sim, né? Mas o número de advogados no Brasil, se formos ver comparado a outros países, tem até uma certa preocupação que envolve a classe. Fato esse decorrente do grande número de universidades abertas há cerca de 20 anos atrás, onde entendemos que houve, inclusive, uma falha da ordem na fiscalização da abertura dessas universidades, mas que hoje temos também outros aspectos importantes que a ordem deve tomar frente, como não apenas fiscalizar a abertura, mas principalmente de procurar o fechamento daquelas universidades que não correspondem à Universidade de Direito. Então temos hoje alguns projetos e algumas propostas que envolvem o trabalho em conjunto com as universidades, principalmente aqui da região, Santos sendo pioneira nessa questão não apenas de fiscalização, mas de trazer o bacharel e o estudante de direito para dentro da nossa subseção. Foi criada recentemente, inclusive, uma comissão, que é a comissão de estagiário, que foi uma comissão de muito sucesso nessa gestão, onde estamos acompanhando de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido nas faculdades aqui da região. Agora, Rodrigo, são 2 candidatos, você é o candidato da situação, candidato à reeleição, depois de um mandato de 2 anos, é isso? E o mandato são de 3 anos, né? Eu fiz a gestão 2013 e 2015, agora a gente tem a gestão 2016 e 2018. E queria aqui, antes de mais nada, né, agradecer principalmente toda a confiança que tive da classe dos advogados, com praticamente 2 mil votos na eleição passada. Agradecer todas as pessoas que trabalharam diretamente e indiretamente nessa nossa gestão. Procuramos não apenas inovar, mas dar continuidade àquilo que a ordem tem que trabalhar sempre de forma pioneira. Agradecer a toda a minha diretoria, né, que está vindo junto comigo à reeleição, nossa vice-presidente Maria Lúcia Robalo, nossa secretária-geral, doutora Tânia Sá, Fábio Naitz, nosso querido tesoureiro, e o Sérgio Marques, nosso secretário adjunto, junto com todos os demais coordenadores, com todas as pessoas que trabalham dia a dia em prol de uma advocacia cada vez mais forte, mais valorizada e principalmente em prol da cidadania, né? Que essa é a nossa função institucional também, não apenas defender o advogado, mas principalmente a sociedade. O candidato de oposição, o Luiz Fernando Afonso Rodrigues, ele participou do Jornal Litoral na segunda-feira passada e ele falou como meta de campanha, como meta para a gestão dele, ele falou muito em impessoalidade. Então, existe alguma coisa velada aí de pessoalidade na gestão do Rodrigo Julião. Como é que você vê isso, Rodrigo? Eu vejo isso com muita naturalidade. Sempre que o pessoal começa, eu já ouvi assim, o Julião tá aparecendo muito. Não sou eu, o OAB. Eu exerço um cargo de presidência que a ordem tem por excelência que aparecer. O que acontecia antigamente, que não acontece mais hoje, é que a OAB hoje, ela toma frente das situações. A subseção de Santos hoje é uma subseção independente de São Paulo. A subseção de Santos hoje é uma subseção protagonista. A subseção de hoje é uma subseção que valoriza a sociedade, que toma frente dos problemas internos da região. Cito como exemplo aqui, tivemos problema com segurança na Ecovias. A subseção foi lá, junto à Ecovias, fez um trabalho de melhoras e investimentos. Claro que não está resolvido, mas continuamos acompanhando. Tivemos um problema histórico aqui, um incêndio na Lemoa. A subseção de Santos foi lá e trabalhou de forma efetiva. Conseguimos, inclusive, doação de cesta básica às famílias dos pescadores, trazendo o quê? Trazendo o Conselho Federal de Brasília, trazendo o OAB São Paulo, trazendo o governo do estado, trazendo a prefeitura e o Ministério Público junto com a empresa para discutir os problemas e principalmente dali para frente. Então é claro que com atitudes que envolvam ações que envolvam a coletividade, a ordem vai aparecer mais. É aí que eu falo que vem a valorização da advocacia. O que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo para valorizar o advogado, mostrando para a sociedade a importância da ordem para ela.
O advogado sempre esteve à frente nas piores situações do país, seja econômica, seja institucional, seja política. E estamos passando um momento de crise no país. E a ordem tem que aparecer. Então, trato isso com muita naturalidade, porque não é o Julião que está aparecendo, é o presidente da subseção de Santos, que é a segunda subseção do Estado e uma das mais importantes do país, que hoje é protagonista e é referência em vários aspectos, Paulo. Julião, você sabe que eu já declarei o voto, aliás, já conversamos outro dia no fórum. Até quarta muda, Joaquim. Do Luiz Fernando. E eu não serei desleal com você no seguinte sentido, de que o Luiz Fernando participou aqui do programa, eu também estava presente, e coincidentemente com você aqui. E eu vou procurar fazer as mesmas perguntas que foram feitas a ele, para dar a você a mesma condição nesta eleição. Eu pergunto para ti, Julião, por que a reeleição do mesmo grupo político, tendo você como candidato a presidente, e o que faltou no primeiro mandato para você imaginar e os seus objetivos para o seu segundo mandato? Primeiro, Joaquim, obrigado até pela essa democracia nas suas perguntas, mas deixo desde já você muito à vontade para questionar o que quiser no tocante a qualquer assunto que envolva o OAB Santos. Mas esse primeiro assunto que você envolve o porquê da reeleição, muito simples, porque foi uma escolha não minha, nem da diretoria, do grupo. Tá? O grupo entende que há necessidade de dar continuidade a um projeto que está em andamento. Nós tínhamos um grupo que estava há 20 anos na subseção fazendo um trabalho, não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém, e houve uma renovação há 3 anos atrás. E dentro dessa renovação tem projetos que nós temos que dar continuidade, que envolve não apenas o OAB. Eu vou citar para você 2, que eu acho que essa é a grande curiosidade que você já deve saber, mas vou relembrá-lo, porque às vezes o pessoal fica, por que a reeleição? Vamos lá, fizemos alguns projetos que envolvem poder executivo e legislativo, e quando eu falo de envolvimento de executivo e legislativo, envolve a cidadania. Por exemplo, renovamos lá a lei do convênio. Mudamos o convênio todo junto com a prefeitura, criamos um novo convênio, onde o advogado hoje recebe 50% na sua nomeação, não aguarda 3, 4 anos para receber, onde o advogado estava 10 anos sem aumento no convênio, conseguimos 20% de valorização e junto com a prefeitura desenvolvemos um projeto de regularização de fundiária na cidade, de regularização de área urbana, junto com o Poder Judiciário também. Então esse projeto tem andamento para ano que vem que ser desenvolvido. Estamos com um projeto de regularizar a área urbana na cidade, nas populações mais carentes. Isso tem que ser dado continuidade. Vai valorizar o convênio ainda mais, vamos atender ainda mais a sociedade, iremos regularizar áreas urbanas junto com os demais poderes e isso não pode parar por aqui. São projetos que, para serem implantados em 3 anos, não dá tempo. Nós tivemos que mudar a legislação inteira junto ao Poder Legislativo, que inclusive foi aprovada de forma unânime. Gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer ao Poder Legislativo da cidade. Todos os projetos enviados da ordem para lá, todos foram aprovados de forma unânime. Por quê? Porque envolve benefício à sociedade. Esse é um dos projetos que não deu tempo de fazer em 3 anos, porque não depende da gente. Eu tenho que ter uma alteração na legislação para conseguir dar cumprimento. Porque chega de advogado ficar dando plantão, por exemplo, sem receber. Porque isso pode envolver captação de clientela, não é a nossa ideia. Advogado, quando trabalha, tem que ser remunerado e muito bem remunerado. E fazendo essas ações em prol da sociedade, é que vem a valorização da profissão. Outro exemplo, temos aqui uma questão que temos um projeto em andamento com esse mesmo convênio da prefeitura, que agora nós temos essa possibilidade de profissionalizar as prerrogativas. Ou seja, nós estamos com um procedimento para profissionalização das prerrogativas, porque chega do advogado que está ali dando plantão o dia inteiro, a semana inteira, tem que ser remunerado, tem que ser capacitado, e isso é um projeto pioneiro no Estado, como foi o projeto junto à Prefeitura Municipal. Então esses projetos que envolvem não apenas a classe, mas a sociedade, infelizmente, em 3 anos, o período é muito curto, Joaquim. E quando você está com tudo em andamento, tudo pronto para ser executado, o grupo, estou dizendo o grupo que envolve todo o nosso grupo que trabalha junto ao OAB, sem exceção. Para você ter uma ideia, eu não tive uma pessoa que envolva de alguma das comissões, algumas pessoas políticas próximas na questão da OAB Santos, falar, Julião, nós queremos sair candidato, nós entendemos que é o motivo. Todo mundo, sem exceção do grupo, falou, Julião, tem que continuar esse trabalho. E não sou eu, o trabalho é do grupo, sendo esse grupo que foi quem me fez a sair. Joaquim, você sabe que eu nunca tive a pretensão de ser presidente.
Nunca tive mesmo. Teve um grupo que veio conversar comigo e quando fui ver eu estava presidente. Eu não sou o presidente, eu estou presidente. E esse grupo pediu a continuidade. Então nós temos a responsabilidade de terminar alguns projetos que estão em andamento. E esse é o motivo da nossa reeleição. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Vamos colocar aí há mais ou menos uns 2 anos, de maneira mais intensa no último ano, o processo judicial eletrônico ele vem se desenvolvendo aqui na região. E naturalmente, isso foi afastando os advogados do dia a dia, de ir ao fórum, não é? Porque passam a consultar o processo no escritório. Você acha, Julião, que isso, por exemplo, vai dificultar essa redução de advogados no fórum, esse ir e vir de advogados no fórum, ela muda a eleição este ano? Assim, a forma de eleição, perdão, de propaganda, de visita, ela muda? Toda eleição está cada vez mais dinâmica, né? Hoje nós temos as redes sociais, que você tem uma notícia hoje, não tem apenas a rádio, a televisão, assim, as redes sociais hoje em dia tem uma influência enorme. Então, assim, da mesma forma, a questão do dia a dia do advogado no fórum. Hoje em dia, você vai ver, o advogado não precisa mais estar todo dia no fórum. Você fala assim, nossa, que bom, né? Por quê? Porque hoje em dia ele consegue dentro do seu escritório, com problema de trânsito, com problema de gasto. Você vai no fórum hoje, você não arruma lugar para estacionar, você tem o gasto com estacionamento. Hoje em dia, muitas coisas ele consegue fazer por causa do processo eletrônico. O processo eletrônico, você deve lembrar que quando assumimos a gestão em 2013, nós tivemos a implantação do processo eletrônico obrigatória no estado de São Paulo. Foi a implantação pelo TJE, da onde a OAB não estava preparada, nem a advocacia. Tivemos o problema inicial com os advogados idosos, tivemos o problema inicial com os advogados militantes, que ninguém tinha certificação. Nós tivemos que certificar mais de 4 mil pessoas, Joaquim, no espaço curto de tempo. Por quê? Porque eles não estavam certificados, porque a OAB simplesmente achava que nunca ia assistir o processo eletrônico, sendo que tinha um projeto desde 2003 em andamento. Ou seja, 10 anos a ordem não fez nada no tocante à implantação do PJE. Daí tivemos que fazer o quê? Vamos fazer algo em prol da classe. Eu tenho 8 mil advogados aqui para capacitar. Tive que trazer a Associação dos Advogados de São Paulo para cá para ajudar na certificação. Tive que trazer a Associação dos Advogados de São Paulo para cá, que é uma entidade, se não for a maior, é a maior do Brasil, que envolve em termos de tecnologicamente está muito à frente da OAB, muito, mas muito à frente. E os advogados de Santos tiveram a possibilidade de conseguir, por exemplo, de forma pioneira, a implantação do Centro de Apoio Digital. O Centro de Apoio Digital hoje na OAB, Joaquim, para você ter ideia, em 3 anos nós temos 8 mil advogados inscritos, em torno de 3 a 4 mil atuantes e temos uma previsão de 5 mil votantes. Nós tivemos mais de 12 mil atendimentos no CAD durante o período de 3 anos. Sabe por quê? Porque o Centro de Apoio Digital está lá para atender todo mundo. Posso só fazer mais uma pergunta para ele? Depois do intervalo, são 8 horas e 28 minutos. Eu vou ler a participação da ouvinte Sabrina do Macuco, que diz assim: indo para a primeira audiência do dia hoje, começando por Guarujá, e com a excelente companhia do meu candidato, Rodrigo Julião. Muito obrigado, beijo, boa audiência, né, Sabrina? Do meu candidato, Rodrigo Julião, e do meu eterno e amado professor Joaquim Fernandes. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom dia, diz a Sabrina do Macuco. Olha só, meu eterno e amado professor Joaquim muito Fernandes. Muito obrigado, Sabrina. E meu candidato, Rodrigo Julião. Muito obrigado, Sabrina. Um beijo e boa audiência. E Rodrigo Julião tem o nosso apoio dos estagiários de direito, porque nós acreditamos em seus projetos. Obrigado, pessoal. Pessoal da faculdade, agradeço o apoio que vocês estão dando para a OAB. Muito importante a participação de vocês nessa nossa gestão. 2 coisas mais. Depois do intervalo, antes do intervalo, eu vou dar um recado aqui do nosso parceiro comercial Puerto de Palos. Dica de carnes, o Prime, que é o contrafilé com osso, o bife de chouriço. O roteiro no Porto de Palos é: você chega, já recebe uma taça de espumante, tá certo? Já super bem tratado. Depois vai comer a melhor carne do litoral paulista por todos os prêmios, também da Veja São Paulo, todos os prêmios. Aí você tem várias opções de carne argentina, mas também, para quem não gosta de carne, tem o bacalhau na grelha, o salmão na grelha com molho de maracujá, tem saladas, massas, empanadas, tem o galeto também. O Porto de Palos fica na rua Luiz de Faria 64, e se quiser reservar a sala multimídia para 60 pessoas, ideal para almoço de negócios,
O telefone é o 3289-3394. Puerto de Palos, Rua Luiz de Faria 64, no Gonzaga, em Santos. Telefone para reserva 3289-3394, 8h30. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. De volta com Let's Groove por aqui. Domingo, meio-dia, tem Let's Groove com Alexandre Lupe. Reprise, quarta às 10 da noite. Let's Groove. Aqui na Radio City. Sua vontade de ter um Audi continua? Tudo bem, o Audi Limited também. A 3 Sedan Traction 2016 com versões a partir de R$ 94.990. Planos com taxa zero e saldo em 36 meses. Q3 Attraction 2016, versões a partir de R$ 122.990. Não perca essa oportunidade. Audi Center Santos. Rua Brás Cubas 340 Santos. Pedestre, use sua faixa. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. Torne-se corretor de seguros e conheça as modalidades que vão mudar sua vida profissional. Venha para o mercado em plena expansão e aproveite as inúmeras possibilidades do seguro. Inscrições abertas em Santos para turmas 2016. www.funenseg.org.br/corretor. Mais informações, ligue 13-3289-9852 ou 3322-4153. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Pet Shop República dos Bichos. Lá você conta com atendimento veterinário, banho e tosa e mais de 5.000 itens para seu animal de estimação. Na República dos Bichos você encontra toda a linha Royal Canin para cães e gatos. A Royal Canin faz a nutrição sob medida, respeitando a idade, o tamanho e a raça. Um alimento super premium com o melhor custo-benefício do mercado. Você encontra o Royal Canin na República dos Bichos em 2 endereços. No canal 1, número 309, na Vila Belmiro, e na Rua Pereira Barreto, número 30, no Gonzaga. Peça também pelo telefone 3251-8812. Jornal Litoral. Você e o Flávio. Voltamos. 8 horas e 33 minutos. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta segunda-feira, 16 de novembro. Você, ouvinte, participa, pode ligar para a gente aqui no 3289-1005, no 2104-5410. Pode mandar mensagens SMS no celular 997-880966 e também tem o WhatsApp, que você manda no 981965306. Você manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião. E o ouvinte aqui que reclama sempre tem razão. Sempre tem razão. O ouvinte da Rádio City não tem reclamação injusta. E é o ouvinte também que não digita ou fala no celular enquanto está dirigindo. É verdade. Ouvindo da Rádio City FM. É verdade. Para o carro para digitar a mensagem para cá. Você, ouvinte, pode mandar elogio, crítica, elogio, ou reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar para os outros ouvintes. Se você conseguir me explicar, ouvinte, uma coisa que eu estava com muita dificuldade de entender até agora. Eu cheguei aqui, coloquei o jornal à tribuna em cima da mesa. O Joaquim Fernandes punha o celular em cima de uma notícia, né? Aí o jornal foi para outro lado, Flávio Henrique
punha o celular em cima dessa notícia. Eu mexia no jornal, voltava alguma coisa para cima dessa notícia. Parecia que ninguém queria que eu visse essa notícia. Qual é a notícia? De repente eu vi. Olha a armação. Olha só, Flávio, parece que ele vai dar uma notícia bombástica. Não. Presta atenção na notícia que ele vai ler. É uma notícia simples, rotineira, comum, acontece todos os anos. Eu não sei por que os dois, o Flávio Henrique e o Joaquim Fernandes, queriam tanto esconder essa notícia de mim. A notícia é: Peixinhos da Vila são bicampeões. Fala pra mim. Calma. Fala pra mim. Pô, calma. O cara agora é fraldinha, é mini-mirim, leite ninho. Pô, pelo amor de Deus. Peixinhos da Vila são bicampeões. Aí eu fui ver a notícia, o Mirim, o Sub-11, ganhou do Palmeiras, afinal ganhou de 1-0, empatou 0-0, foi campeão paulista. E o Sub-13, que é o Mirim, ele ganhou de 4-0 de quem? De quem? Do Corinthians. Paulo, meu Deus. Por isso que você estava escondendo a notícia de mim, pondo o celular em cima do jornal o tempo todo. Eu gosto disso, eu gosto disso. Deixa eu dar a notícia certa pro ouvinte. Você fica escondendo do ouvinte a notícia. Mas já que você nos provocou a mim, ao Flávio, nesse momento o Julião, por questões eleitorais, ele tem que ser absolvido. Não, mas, ô Flávio, azul. Paulo tá todo de azul hoje. Sábado, Sábado, segundo ele narrou, e está configurado aqui, voz rouca, estava alegre. Felicidade extrema. Felicidade extrema, ele todo de azul hoje. Isso remete a alguma coisa. Né? Azul, além do Novembro Azul, tem algum medicamento, eu não sei pra que muito bem, mas tem algum não medicamento. Não é polivitamina. Não é polivitamínico. Não é para dor de cabeça. Não é. 8 horas e 37 minutos, pergunta pro Rodrigo Julião. Julião, duas coisas. Pergunta pro Julião tudo que você sempre quis perguntar pra ele e tinha vergonha. Não. Eu vou perguntar nos mesmos moldes do que a gente fez aqui com o Luiz Fernando. Peraí, eu vou reformular. Para eu não ser tendencioso, porque aqui no microfone eu não vou posso ser reformular. Aqui, antes, só mandar uma mensagem aqui, o Vinícius Ricci, né? E o Thiagão. Palmeirense. Thiago aqui, nossos grandes amigos estão aqui mandando duas mensagens. Um beijo a todos. E o Ricci falou que, se Deus quiser, no dia 3 de dezembro estará aqui para lhe dar um abraço, Paulo. Palestrino doente. É bom a gente lembrar que dia 2 de dezembro é o segundo jogo da final da Copa do Brasil e os times classificados para essa final nesse ano são Santos e o Palmeiras do Vinícius Ritt. Eu vou reformular, Joaquim. Pode perguntar para o Rodrigo Julião tudo que você sempre quis perguntar para ele, mas tinha vergonha. O Julião, a par de eu estar apoiando um candidato adversário ao Julião. Do filme antigo do Woody Allen. Eu nunca tive problemas com ele no sentido de tirar dúvidas eventualmente com ele ou de alguém da diretoria de coisas que eu entendesse que deveria perguntar. Isso não posso... A minha opção se deve a outros fatores que não a honorabilidade, a honra em relação ao Julião. O que eu pergunto ao Julião é o seguinte: até em função do que foi feito aqui com o Luiz Fernando na segunda-feira passada. O que deu errado na tua gestão que você pretende não repetir? Não é? A pergunta para ele foi feita ao contrário, não é? O que ele entendia que tinha sido feito de positivo, o que aconteceu de errado na tua gestão que você acha que tem que refazer, e segundo, se você acha que estruturalmente a subseção ela precisa sofrer alguma mudança, seja ela, repito, institucionalmente, administrativamente, o que vai mudar nessa sua eventual nova gestão? Primeira questão, Joaquim, a questão do que deu errado na gestão. Eu não colocaria nem o que deu errado, mas assim, o que você esperava mais e não conseguimos atingir. Porque quando você fala no contexto, no grupo, uma coisa eu sempre deixei muito bem claro: ninguém faz nada sozinho. Quando eu assumi em 2013, eu chamei todo o pessoal e falei: gente, aqui é um trabalho em conjunto, porque se tudo der certo, foi o grupo, se tudo der errado, foi o Julião. Então você acaba virando a vitrine, né, que todo mundo fala, e por isso que você começou falando da questão da impessoalidade, que o pessoal acaba
se preocupando muito com isso, aonde deviam ficar satisfeitos e valorizados. Nossa, que legal que o nosso presidente está aparecendo e nos representando. Foi para isso que eu fui eleito, para representar. Mas alguns eventos que nós tínhamos, a ideia de viabilizar na cidade, não conseguimos por falta de tempo. E por pegar um cenário muito difícil de você trabalhar, por exemplo, com a Copa do Mundo no passado, foi um ano que, para fazer eventos na subseção, então deixamos para o ano que vem. Então, alguns eventos que envolvem, por exemplo, nós estamos com o Congresso Nacional de Direito do Trabalho implantado para sair. Era para sair esse ano, não conseguimos implantar esse ano. Então, assim, vou terminar a gestão sem entregar o Congresso Nacional de Direito do Trabalho. Só por outro lado, trouxemos o evento nacional da Associação dos Advogados de São Paulo para cá, que foi um sucesso enorme, falando do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil era algo que não estava na nossa programação inicial e mudou completamente o nosso departamento cultural, porque toda quinta-feira eu tenho palestra para falar do novo CPC hoje, que temos um grande desafio de capacitar a classe, não apenas a classe, mas também as pessoas vinculadas ao Poder Judiciário, que temos essa obrigação de participar e ajudar o Poder Judiciário na capacitação para o novo CPC, que o advogado em Santos está deixando mais uma vez para a última hora. O pessoal está achando que o CPC não chegou ainda, é só ano que vem, né? Vou ver isso nas férias. Não é assim, não dá tempo, é muita coisa. A gente está trabalhando o CPC o ano inteiro. Então, não assim que tenha dado errado, mas existem alguns projetos que tínhamos a ideia de viabilizar para esse ano e não conseguimos ainda. Então, a ideia é justamente estender para o início do ano que vem esses projetos que não conseguimos implantar. E esse é mais um dos motivos da reeleição. Entendi. A segunda pergunta, Joaquim, desculpa. A segunda é institucionalmente, o que você... de modificação na ordem. Institucionalmente, institucional e administrativamente. Administrativamente, nós tivemos uma grande dificuldade de regularização dos prédios da OAB, né? Porque nós pegamos em 2013 os prédios, assim, administrativamente muito irregulares, faltando alvará, faltando documentos importantes que nós tivemos que modificar a estrutura para conseguir junto à Prefeitura Municipal. Estamos entregando todos agora, graças a Deus, devidamente regularizados. E, por outro lado, nós tivemos também no nosso centro de esporte e lazer uma reforma praticamente total. Colocamos um campo novo, o campo parecia um tapete, não era a grama que tinha lá. Trocamos todo o campo, aumentamos o campo, reformamos a estrutura para conseguir a questão do alvará, que hoje já está também de forma provisória, mas passando para definitiva junto à Prefeitura Municipal. E nós temos agora a questão da reforma total da Casa 2. A gente entende que a Casa 2, nós estamos com a ideia de concentrar todos os serviços da ordem apenas numa casa, para não ter aquela dificuldade de ficar, vou ter que fazer a digitalização, onde é? O ES é onde? Então, a parte administrativa, concentrar num prédio, e a parte de serviços ao advogado, concentrar no outro, para facilitar o dia a dia da advocacia. Sem esquecer também, né, a questão que fizemos uma reforma estrutural em todas as salas de apoio. Hoje em dia, você vai em qualquer sala de apoio de OAB, todas estão com computadores novos, inclusive com notebooks, né, que não existiam, com plantões de atendimento, com balcões de atendimento. Então é o dia a dia da advocacia. E o que eu sempre falei, que eu vejo a outra chapa falando muito, porque nós compramos prédio, gente... A OAB Santos não tem que se vangloriar porque comprou prédio. Quem tem que comprar prédio é a OAB São Paulo, como fez para Campinas, é um prédio novo. Quem tem anuidade paga ao advogado, permite a OAB São Paulo ir lá e adquirir seus prédios. O que eu acho que a nossa verba tem que ser destinada ao dia a dia do advogado. Não adianta comprar prédio e entregar o prédio irregular. Não adianta comprar prédio, o prédio não satisfazer as necessidades da advocacia. A OAB Santos, a segunda do Estado, tem que conseguir politicamente junto à OAB São Paulo esse tipo de verba para conseguir atender o dia a dia do advogado. Nós estávamos numa gestão em 2013, Joaquim, por incrível que pareça, fazia mais de 10 anos que a OAB Santos não pedia para São Paulo computador. A gente falando em processo digital, os computadores estavam parados? Não estou dizendo que não mudavam o computador há 10 anos. Só que não fazia esse pedido junto a São Paulo, que é obrigação dela adquirir isso para a classe. Nós pagamos anuidade, o dinheiro vai para a OAB São Paulo. Então a OAB São Paulo tem que tomar frente. E nós aqui temos que estar valorizando as nossas prerrogativas. Nós aqui temos que estar com projetos institucionais voltados à sociedade. Temos que estar ao lado do Poder Judiciário.
Eu ouvi muita gente falando assim, quantas representações você entrou contra o Poder Judiciário? Não é apenas representando que você resolve. Nós resolvemos os 3 principais problemas críticos na região, e você sabe as varas que eu estou falando. Resolvemos, não foi com representação, foi com conversa, foi com avanço. Isso a ordem pode ajudar. E eu entendo que é esse o papel que a ordem tem que ter. Eu não preciso nomear uma comissão de relacionamento com o Poder Judiciário para colocar um advogado para ir lá e se relacionar, sendo que eu fui eleito, eu sou candidato e não posso fugir disso. Quem tem que exercer isso é a presidência, que foi eleita para isso. Eu não posso colocar alguém me representando numa função institucional que, por lei, eu exerço. Eu não posso delegar isso. Nós temos que delegar, sim, as partes administrativas, nós temos que delegar, sim, a parte estrutural. Eu não entendo de laudo, eu não entendo de projeto. Essas questões administrativas, o presidente tem que ter um grupo por trás. Agora, o presidente não pode falar o que quiser, Joaquim, até quanto à sua pergunta inicial, o que você acha que errou. Podemos ter errado e você pode achar que erramos muito nessa gestão, mas uma coisa ninguém pode falar, o Julião foi omisso. Julião, isso jamais. A minha pergunta, quando eu falei do errar, ela não foi um duplo sentido. Aqui foi feita a pergunta para aliás, quem fez a pergunta foi o Paulo à época. E uma pergunta muito pertinente. E a gente tem que fazer o contraponto. Tanto que todas as suas afirmações, algumas eu posso até divergir, eu nem vou discutir, nem ponderar, porque eu acho que não é. Eu não sou candidato, eu não participo da chapa e eu não tenho o direito de, neste microfone, polemizar com você e colocar algumas questões que eu possa eventualmente divergir, porque estaria dando a você, em relação ao Luiz Fernando que veio aqui na segunda-feira, um tratamento desigual. Perfeito? Não, certo, agradeço, mas fica à vontade aqui para responder qualquer tipo de questão. Rodrigo, para terminar a sua participação no Jornal Litoral hoje, o que faltou você dizer para o ouvinte da Rádio City, que acompanha as questões do AB, e como é que está o Rodrigo Julião 3 anos depois de mandato aí na presidência com 15 quilos a mais, né, Paulo? Vocês já falaram isso, mas estou muito feliz. Para mim, falamos fora do ar, né? Para mim, assim, que o pessoal pergunta por que a reeleição, por que a candidatura. Eu, quando era criança, meu pai, eu ia todo dia no escritório dele, brincava na máquina de escrever. Um advogado excepcional. Um advogado, assim, meu sonho, meu super-herói sempre foi o advogado, nunca foi o Batman, o Superman, era a advocacia. Então, eu sempre falei que a advocacia deu para toda a minha família 45 anos de uma vida digna. Graças a Deus, nunca faltou nada em casa, nunca vivemos em luxo, mas sempre tivemos uma vida digna e com muito respeito a todos, e a educação que meus pais me deram é algo que, assim, para mim não tem preço. E eu acho que eu tenho a obrigação, de se a advocacia deu tudo isso para minha família, eu tenho por obrigação devolver isso. E na presidência da ordem é uma forma que a gente conta de devolver, não tem interesse pessoal nenhum. Falaram muito que ia sair candidato a vereador em 2016, está em 2016, nem vinculado a partido político eu sou, com todo o respeito e admiração que eu tenho às pessoas que ajudam no Poder Legislativo, mas a minha vida, o que eu sei fazer é advogar, o meu prazer é brigar e lutar em prol de uma advocacia mais forte, em prol de uma OAB mais participativa. E aqui para a advocacia de Santos, 2 questões que eu acho que são muito importantes. O aspecto cultural. No aspecto cultural, hoje a subseção de Santos não tem apenas palestras presenciais. Hoje nós temos palestras online, nós temos todos os cursos da Associação dos Advogados passados ao vivo aqui. O advogado paga R$ 7,50, ele ia gastar 20 de pedágio para ir para São Paulo assistir. Ele assiste aqui na subseção. Criamos a videoteca. O advogado que não tem durante a semana tempo de estudar, ele pode levar o DVD para sua casa e estudar no final de semana. No aspecto da concorrência desleal, sabemos das associações que estão prejudicando aqui muitos idosos na região e no Brasil. Criamos uma comissão de combate específico à concorrência desleal. Hoje, Joaquim, nós temos 32 processos em andamento. Hoje nós temos acompanhamento de ação civil pública junto ao MP para defender não apenas a advocacia, para defender a sociedade. E o que... você perguntou como eu me sinto muito feliz, muito agradecido a todo esse grupo, e eu peço que agora a advocacia, no dia 18,
pense, analise todas as propostas, analise todos os grupos. Nós temos um grupo ao Conselho Seccional aqui importantíssimo, todos os advogados militantes que devem estar à frente também da OAB São Paulo. Então o que eu me sinto muito feliz, me sinto com o dever cumprido, independente do resultado de quarta-feira, saio assim de cabeça erguida, feliz demais com o trabalho que foi desenvolvido, acho que foi uma gestão que com certeza contribuiu muito para o futuro da advocacia, não apenas para o presente. Fizemos projetos que vão continuar além do nosso período de mandato, e isso é algo que me deixa muito feliz. Sem contar, né, Paulo, que para mim é um ano para lá de especial. A minha maior vitória já veio esse ano, que é a minha primeira filha, vai nascer agora em dezembro. Então tenho certeza que não apenas no aspecto profissional, OAB, e também na parte familiar, é um ano muito especial e muito diferente para mim. Rodrigo, obrigado pela participação no Jornal Litoral nesta segunda-feira. Boa sorte na eleição, boa sorte na continuidade da carreira. Obrigado, Paulo. Eu só queria aqui lembrar a todos, pedir, é claro, voto para quarta-feira voltar na Chapa 2 aqui em Santos. Rodrigo Julião por uma OAB ainda mais forte. E em São Paulo, tá na hora da mudança. São Paulo tem que mudar também. E peço a todos o voto a candidato Ricardo Saeg, Chapa número 13 em São Paulo. Ricardo Saeg, Chapa 13. 9 horas, aliás, 8 horas e 50 minutos, 10 minutos para as 9 da manhã, daqui a pouquinho, 9 da manhã, e o Jornal Litoral recebeu o candidato à reeleição na OAB Santos, Rodrigo Julião, que trouxe aqui de presente o livro Ética e Estatuto da Advocacia, escrito por ele. A gente agradece e deseja para ele boa sorte aí na continuidade da carreira e da eleição aí da OAB. Joaquim Fernandes. Lava Jato chega à 20ª fase e mira fraudes em Passadina e Abreu e Lima. A refinaria comprada pela Petrobras lá em Passadina e a refinaria que foi construída em Pernambuco, ou melhor, que não foi construída em Pernambuco, em sociedade inicial com os venezuelanos. Meu caro Paulo, você é um homem honrado. Me diz um assunto novo das duas refinarias. Todo mundo sabe que tem aplique, pô. Todo mundo sabe. Então, eu acho só que vai mostrar quem recebeu o quê, né? Nosso problema é saber quanto foi para fulano, quanto foi para cicrano, para comprar um negócio que estava quebrado, que não era, pagou-se um preço para a refinaria nos Estados Unidos, que se sabia que era elevado, sabia que ia dar problema, e sabendo que ia dar problema, ia vir uma indenização que era o dobro do que era necessário. Então, veja, e aí eu tenho que fazer mais uma vez a ressalva. A presidente, à época, era a presidente do Conselho de Administração, a Dilma? Era. Mas e o Conselho de Administração, né, formado por cabeças coroadas do empresariado nacional? Por quê? Por que todo mundo subscreveu, assinou, reconheceu uma contratação sabidamente em prejuízo aos cofres públicos? Ninguém leu? Ninguém se atentou aos detalhes da negociação? A questão é que a Polícia Federal deu início na manhã desta segunda-feira a 20ª fase da Operação Lava Jato e cumpre 2 mandados de prisão temporária, 5 mandados de condução coercitiva e 11 mandados de busca e apreensão. O foco desta fase nas investigações, como eu disse, sobre o escândalo do Petrolão, são ex-funcionários da Petrobras que embasaram ou embolsaram propina em contratos da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e da refinaria de Pasadena, no Texas. As medidas de investigação dessa 20ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Operação Corrosão, envolvem um novo operador financeiro responsável por facilitar a movimentação de propina para a diretoria de abastecimento da estatal. Os investigados responderão pelos crimes de corrupção, evasão de divisas, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. 2 esclarecimentos. Essa questão aí para o ouvinte entender, mandado de condução coercitiva, né? O que é? Normalmente, as pessoas, para serem ouvidas pela polícia, elas recebem uma intimação. Se a pessoa recebeu uma intimação, a segunda intimação e não foi, então a condução
expedir um mandado para que ele vá prestar, ou seja, vai ser levado à força, entenda-se, com polícia, com oficiais de justiça, por exemplo, nesse caso, policiais, que vão levá-lo à presença do delegado para que ele preste o depoimento, para que ele não se furte de prestar o depoimento. Normalmente isso é feito para evitar o seguinte: bom, eu estou prendendo o Flávio temporariamente, mas eu estou deixando de fora o Paulo. Como eu não tenho absolutamente nada ainda em princípio para justificar uma prisão temporária contra o Paulo, eu conduzo o Paulo coercitivamente para quê? Para que eu já ouça o Paulo, para que ele preste as informações que eu necessite. É isso basicamente que a gente tem. Agora, há uma nota na coluna Radar da Veja dessa semana que tem a ver com a Lava Jato. É o momento Nelson Rubens da Lava Jato. Há uma nota dizendo o seguinte, que há uns 10 dias, a ex-esposa do doleiro Alberto Youssef entrou na Polícia Federal do Paraná, onde ele está preso ainda, com uma caixa da revista Playboy nas mãos, né? Porque a capa teria sido a amante do doleiro. E a ex-esposa do Alberto Youssef começou a arremessar revistas Playboy no saguão da Polícia Federal do Paraná e foi contida pelos policiais dizendo: olha a foto desta moça. Aí a revista coloca, entre parênteses, não é este o nome que ela dizia quando estava arremessando as revistas na Polícia Federal. Que coisa, hein? Tem um ouvinte que pede para mandar um beijo para Ruth de Santos. Um beijo, eu acho que a Ruth fez aniversário na semana passada. Um super beijo para nosso ouvinte, Ruth. Um beijo para Ruth. E tem gente aqui dizendo assim: bom dia, senhor Paulo Honrado. É isso mesmo, obrigado por valorizar nosso produto Santos Futebol Clube. 4-0 no Corinthians. Aí diz o Alex. Olha, os caras estão torcendo até pro subfraudinha. Eles têm que se apegar a alguma coisa. Fala pra mim, meu caro Flávio. Não, Flávio, é brincadeira, né? Segunda-feira chuvosa, Paulo numa alegria absurda, Paulo contente chifre. Olha, Paulo, você está me surpreendendo, você é um homem honrado. Agora, a CPI serve cada vez menos para nada, né? Cada vez, já não servia para nada e cada vez serve menos. Deputados que vão apurar a tragédia em Mariana receberam 2 milhões de reais da Vale. Nessa semana, 3 comissões parlamentares foram criadas para acompanhar o rompimento das barragens de mineração na região de Mariana. Em comum, além do objetivo de investigar o caso e acompanhar as providências adotadas, as comissões dividem o fato de que seus integrantes tiveram a campanha eleitoral paga por doações de empresas do Grupo Vale Mineradora, como a BHP Billiton, que controla Samarco, empresa diretamente responsável pela operação das barragens de Mariana. As doações dirigidas a campanhas dos membros titulares dessas comissões somam 2 milhões e 600 mil reais. Que coisa, hein? É botar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Mas, Paulo, você dificilmente vai encontrar um candidato a deputado federal, deputado estadual, que não tenha uma contribuição na sua campanha à vida de uma grande empresa, que mais cedo ou mais tarde poderá estar envolvida com algum problema. Difícil. Você pega aí as doações de campanha, você vai ver, fulano recebeu do Banco Itaú, do Bradesco, da Odebrecht, das construtoras. É difícil você não ter alguém que não tenha recebido na sua campanha dinheiro de grandes corporações. 8 horas e 58 minutos, o ouvinte Luiz está reclamando da postura da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos. Ele diz assim: eu mais uma vez vou reclamar da CET. Está demais essa fábrica de multas. Eles não alertam antes, já vão multando os outros. Estou achando muito grosseira essa postura da CET. Tem gente que depende da habilitação para trabalhar e daqui a pouco não vai ter mais como se sustentar. Então ele reclama que a CT deveria alertar primeiro e só multar depois, na continuidade da infração. Olha, eu acho o seguinte, eu mudei muito minha postura em relação à CT. Eu acho que a CT vem fazendo um trabalho muito bom em Santos.
Mas eu também acho que tem muito motorista na cidade de Santos. Folgado. É 5 minutinhos que eu vou até ali. Não estou dizendo que é o caso do ouvinte. Eu só estou dizendo que tem infrações que não precisam da advertência da CET. Se o cara parar no... Olha, vamos tirar como exemplo em frente aqui à rádio. Está escrito assim, vaga reservada à imprensa. Flávio, você que está aqui o dia todo, quantas vezes as pessoas param aqui e sequer querem saber se vai parar alguém no lugar? Precisaria da CET vir aqui e falar, senhor fulano, o senhor não está vendo a placa? Então, tem coisas, tem infrações que, na minha opinião, o motorista da cidade é muito folgado. Repito, não é o caso do ouvinte. O Luiz. Olha, rapidamente, que a gente já chegou ao final Flávio. Do programa, são 9 horas Posso segurar na tua mão, Flávio? Paulo, Joaquim, você pode, você tem um direito de defesa, você e o Flávio Henrique. Por que você tentou o programa todo ficar escondendo aquela notícia? Flávio, pelo amor de Deus. Flávio, meu caro Flávio. Isso é desinformação. Meu caro Paulo, você é um homem honrado, Paulo. O jornalista sempre tentando criar situações. E quer fazer um jornalismo investigativo. Isso é uma coisa que... É subfralda. Não, isso daí. É subfralda. Você ficou triste porque foi goleada 4-0? Paulo, veja. Eu acho engraçado. Quando o Globo Esporte fez uma matéria semana passada, o Esporte Espetacular, da final dos fraldinha de futebol de salão, Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians foi campeão. Eu não vim aqui dizendo, atenção, o Corinthians foi campeão do sub-14, -1. Por que você ficou triste? É porque foi 4-0? Não, Paulo, isso não me traz tristeza, porque nós somos... bom dia, campeão. Bom dia, tamo junto. Bom dia, melhor campanha. Nós temos os melhores hábitos também, viu? Só para te avisar. Nós temos a melhor campanha. Nós temos melhor árbitro, melhor bandeirinha. É nóis. Nós temos até o tirateima é nosso, pô. 9 horas e 1 minuto, chegamos ao final do Jornal Litoral, edição desta segunda-feira, que teve o Joaquim Fernandes nos comentários, produção do Rick Santos, amigo de todos os instaladores de Gatunete, de todo o litoral paulista. Tivemos a Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes, Flávio Henrique aqui na mesa de áudio, tá certo? Olha, para não dizer que sou eu, isso é mensagem de nada mais nada menos que Rick Santos. Rick Santos colocou aqui... Como diria Clóvis Bornai, Paulo está flamboyant, como um cisne alegre no orquidário. 9 horas e 2 minutos, tivemos o Flávio Henrique aqui na mesa de áudio e tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City, com informação, com opinião, com crítica, com elogio, com reclamação. Para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário, sempre pontual, das 7 da manhã, se Deus quiser. E uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você, que você super merece. Termina aqui, Jornal Litoral.